Eu quero falar algumas coisas. Vamos começar a falar algumas coisas sobre a mensagem de hoje. Queridos, se nós pararmos para olhar para trás da nossa vida, nós iremos ver quantos milagres Deus fez. Quantos milagres Deus fez. Eu estou na frente dessa igreja há bastante tempo e conheço bastante tempo muitas pessoas aqui se encontram. Se eu olhando para aqui, eu já vi muitos testemunhos. A Rose já morreu e Deus ressuscitou. Não é verdade, missionária Rose? Morreu, literalmente morreu. E muita gente não sabe disso. Ela já estava praticamente na gaveta. E Deus a ressuscitou. Glória a Deus. Então ela tem motivos, e sempre terá motivos, para dar glória a Deus, dar graça a Deus. E crescer em Deus. Obrigado, minha amada. A Marta, a mesma coisa, já passou por tantas coisas horríveis. Tantas, se ela fosse aqui, iria enumerar. Mas mesmo assim, ela tem tentado glorificar Deus em meus atos. Da mesma forma que eu falo da Débora, da mesma forma da Flávia, da Nilda. Da Nilda, então, ninguém conhece a história da Nilda. Ninguém conhece a história da Nilda. Vê a Nilda ali, muitas vezes calada, cabisbaixa, mas do jeitinho dela está ali. E ninguém sabe a história da Nilda. Muitos dizem, pô, que a Nilda é isso, que a Nilda é aquilo, são tantos joelhos. Mas ninguém sabe a dor quando a Nilda fecha a porta e só ela. Ninguém sabe. Mas mesmo dali, ela está dando graças a Deus, porque acima de todas as coisas, ela continua caminhando, sentando na última cadeira e ouvindo a palavra do Senhor. Ninguém sabe quando ela chegar na casa dela o que ela vai encontrar. Está ali a Mara. Ninguém sabe, às vezes eu fico falando uma palavra, ninguém sabe o que a Mara passa. Ninguém sabe. Ou o que está passando. Mas vê a Mara vindo aqui para a igreja, vê a Mara isso, vê a Mara sorrindo. Ninguém sabe, quase ninguém sabe que a Flávia quase morreu semana passada. Foi a mão de Deus que ficou quase 24 horas tomando morfina. Ninguém sabe. Mas sabe falar. Mas sabe apontar. Mas sabe dizer, pô, Mara, isso, aquilo, outro. Algumas pessoas sabem dizer, pô, mas fulano não veio para a igreja, não está vindo, está indo, aquilo outro. Mas não sabe o que está passando aquela vida. Não para orar. Ou por que fulano falou isso, por que fulano falou aquilo. Porque não falou aquilo. E muitas vezes nós olhamos somente para nós mesmos. Os dias têm levado as pessoas a olharem somente para o seu próprio umbigo. E não entendem que o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. E quando nós amamos o nosso próximo, quando conseguimos, não, eu digo ainda mais ainda, até para começar a mensagem dessa noite, quando eu consigo entender que a graça de Deus não está somente sobre a minha vida, mas na vida do meu próximo, eu vou conseguir enxergar que o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida, está sobre a vida do meu próximo. E aí eu começo a amar, ao invés de apontar. Estava essa semana conversando com alguns pastores, amigos meus, e eu estava falando sobre isso. Gente, o que mais me entristece hoje em dia, nessa contemporaneidade, é que as pessoas se tornaram religiosas. Religiosas. As pessoas estão indo para a igreja não para adorar,
Não para adorar a Deus. Vão para a igreja para tudo. Por causa que vai visitar o amigo, porque não tem outra oportunidade, é porque é um grupo social, é porque é isso, porque é aquilo. Mas não vão com o objetivo de adorar a Deus. Curve vossas cabeças. Senhor Pai, mais uma vez, estou dependendo de Ti. Usa os meus lábios, a minha vida, que eu diminua e que Tu cresças. Mas que essa noite tão especial, tão singular, tão ímpar, Tu possas falar aos nossos corações palavras que venham a nos alimentar, a nos moldar, a encher um vazio que há no nosso peito muitas vezes. Que possamos sair daqui, meu Deus, melhores do que nós somos. Porque não tem lógica, meu Deus, eu entrar e sair pior. Porque eu não entrei aqui para olhar para a direita, eu não entrei aqui para olhar para a esquerda, mas eu entrei aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. E nada, nem ninguém vai impedir a minha adoração. Porque a minha adoração sou eu, e és contigo, Senhor. A minha adoração é minha entrega a Ti, Senhor. Espírito Santo, meu amigo, toma os meus irmãos em Tuas mãos. Abençoa cada um deles. Abençoa os seus ouvidos, os seus corações. Muda a história. Transforma, Senhor. E que possamos tocar nas Tuas vestes. E que possamos sorrir o Teu sorriso. Ter a Tua alegria. Porque Tu veste para nós. Deixe-vos a paz. A minha paz vou lá dou, não como o mundo a dá. Em nome de Jesus Cristo. E nessa noite, queridos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que está muito latente no meu coração. E Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós falamos assim, essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para ciclano, e nós somos pecadores, fazemos isso. Mas essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Porque Deus nos ama. Deus, Ele nos ama. E o tema dessa mensagem é a demonstração do amor de Deus pela graça em Cristo Jesus. Deus, Ele nos ama tanto que Ele utiliza tantos meios para nos resgatar, mesmo nós não sermos merecedores. Quando eu disse essas frases dizendo que Deus, Ele já levou a cada um de vocês a uma experiência, com certeza se nós olharmos para trás, temos diversas experiências com Deus. Eu então, eu tenho tantas experiências tristes, boas, alegres com Deus, que só eu sei. Só eu sei as experiências que eu tenho com Deus. E eu conversando com um amigo meu, eu estava falando sobre isso, sobre a graça de Deus. E que ninguém, muitas vezes as pessoas falam uns dos outros, mas ninguém nunca pergunta, você precisa disso? Você precisa daquilo? Você está bem? Você está mal? Como que foi? Como passou o dia? Irmã Nilda, alguém já ligou para você assim, pô, irmã Nilda, como passou o dia? Está precisando de alguma coisa? Já ligaram para você falando isso? Poucas vezes, né? Glória a Deus. Então, nós temos que fazer isso. Compreender que os nossos irmãos são irmãos. Agora, quantas pessoas já falaram de você? Muitas, né? Continuam falando. E você vai morrer e vai continuar falando. Até no dia que você estiver lá, na pedra, cima gelada, vão falar. E eu estava falando isso ontem até com os pastores. Gente, deixa falar mal de você. Deixa falar mal.
Quando as pessoas compreenderem sobre a graça de Deus, que é favor imerecível, verão e saberão quem realmente é o amor de Deus para a sua vida. Eu queria abrir algumas passagens, nós vamos ler algumas passagens, e hoje eu vou fazer um culto diferente. Eu vou ler as passagens e depois eu vou pregar. Olha que lindo. Romanos 3:23. Todos pecaram. Romanos 3:23. Vamos brincar de Bíblia. Se você não tem a Bíblia, pede uma coluna bíblica com alguém. Romanos 3:23. 3:23. Quem achou? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem não tem Bíblia, pede para o irmão do lado, vai te dar um monte de presente. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiro ponto, todos. Ele não fala um, nem fala fulano, nem fala ciclano, nem fala beltrano. Primeira coisa que ele fala, todos. Eu estou em cruzo. Você está em cruza? Então, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Primeiro ponto que nós temos que entender para compreender a graça de Deus. Eu estava afastado, eu estava longe da presença de Deus. Mas, pastor, eu fazia isso, eu era um bom moço, eu dava comida aos pobres. Você é um pecador. É verdade, meu Deus. Ponto. Segundo ponto. Primeira carta de João. Vamos lá, gente? Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Verso 11 e verso 12. Posso? Diz assim. Ele vai falar sobre ouvir e crer no Filho de Deus. E o testemunho é este: que Deus nos deu o quê? Deus nos deu a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele te deu a vida eterna. Glória a Deus. Nós estávamos afastados e Deus nos deu a vida eterna, sem nós sermos merecedores. E Ele continua: e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. É simples. Se eu tenho Jesus, eu tenho a vida. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Todos pecaram, e quando eu ouço e creio, eu passo a ter o Filho de Deus, a vida eterna. A terceira coisa importante é João, Evangelho de João, narrado por João, ou São João, como nos dizem, no capítulo 5 também. 5:24. Na verdade, quando ele fala, só o único que fala assim, ele utiliza dessa falácia, na verdade que eu digo, ele está dizendo que essa palavra foi de Jesus. Na verdade, ele é a verdade. Na verdade, te digo,
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Então, para você ter a vida eterna, você precisa de duas coisas. É o quê? Ouvir e crer. Eu preciso ouvir e crer. Gente, mas eu vou para a igreja todo domingo. Eu tenho só de igreja 10, 15 anos. Você ouve a palavra ou você escuta a palavra? Ouvir vem de transformar. É algo transformador. Ouvir é algo que você entra e aquilo trabalha dentro do seu ser ao ponto de você ser transformado. Escutar, eu entro no ouvido e saio no outro. Quantas vezes você sai, ouve, vem aqui, participa do culto, chega ali fora, você nem chega na sua casa, chega ali fora. Qual foi a mensagem de hoje? Não sei. Mas qual foi a roupa que o irmão estava? Ah, o irmão estava com essa roupa, isso. E a irmã fez coreografia aqui, o irmão fez aquilo. Disso nós sabemos. Mas a palavra que alimenta, que transforma, que muda, nós ouvimos? Opa, então eu estanquei. Na palavra? No pregador? No Espírito Santo de Deus? Na igreja? Que está o problema, gente? Se eu não ouço a palavra que vai me transformar, logo os meus defeitos, o meu eu, o meu ser não se transforma. Eu continuo o mesmo daquele que entrou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Eu não mudo. Eu só passo a ter uma roupagem, eu só passo a ter uma identidade, uma credencial, ou um nome, um posto, mas eu não mudo, porque eu não ouço a palavra de transformação. Porque todos estão com os problemas. Não é meu. O problema é do pastor, o problema é do diácono, o problema é do obreiro, o problema é do levita que não orou, não jejuou, que o grupo de louvor não jejuou, então não levou ninguém à adoração. Ou seja, mudança de responsabilidade. Amém, gente? Amém. Então é isso que tem acontecido nas igrejas. As pessoas, elas não ouvem. As pessoas escutam. E a graça de Deus transformadora não consegue sentir em seu coração. A igreja está entendendo? Amém, gente? Amém. Então ela continua. Que diz no verso 5, João 5, 24, certo? Na verdade vos digo que quem não ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Qual o segredo? Onde Jesus Cristo está, algo tem que acontecer. Aleluia, Deus. Amém, gente? Então vamos entender uma coisa simples. Hoje eu quero trazer uma mensagem simples, mas uma mensagem transformadora para os nossos corações. Uma mensagem simples, mas transformadora. Gente, se nós entendermos a mensagem de Cristo, é uma mensagem simples, mas transformadora, nós seremos pessoas diferentes, nós seremos uma bomba nas mãos do Senhor. Nós não podemos ser influenciados. Nós somos influenciadores. Nós não podemos deixar que o mundo nos modifique, mas a palavra de Deus diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí a pergunta que eu faço: quem é filho de Deus? Somos nós que somos filhos de Deus. Nós temos que deixar o mundo nos transformar, o mundo nos influenciar, ou nós influenciamos?
Ou nós que mudamos? Ontem, quando eu trouxe uma mensagem curta, uma saudação, que eu guardei muito, Noemi, ela mudou Ruth, ou os deuses de Ruth mudou Noemi? E aí, gente? Noemi mudou Ruth. Mas Noemi era sogra, Noemi estava saindo de uma outra cidade, num outro país idólatra. Mas ela, a sua postura, ela transformou, ela influenciou a Ruth. Aonde nós estivermos, queridos, não são as pessoas, não é o local que vai me influenciar. Eu sou luz. Você, meu amado, minha amada, tem que crer que você é luz. Você tem que acreditar, independente das coisas estarem difíceis ou não, eu sou luz. E se eu sou luz, eu não tenho que me preocupar com as trevas. As trevas têm que se preocupar comigo. Eu tempero vidas, não são as vidas que me temperam. O problema que acontece aqui em todas as demais igrejas que pregam o Evangelho é que as pessoas, elas não querem ouvir. Elas não querem influenciar, mas elas são influenciadas. E o Evangelho fica capengando. Quanto tempo você não discipula alguém? Quanto tempo você não evangeliza alguém? Quanto tempo você não leva alguém a Cristo? Quanto tempo você não fala do amor de Cristo ao ponto de discipular essa pessoa e trazer essa pessoa para Cristo? Hoje em dia, nós esperamos que as pessoas entrem pelas portas da igreja. Não foi isso que Deus falou, não foi isso que Cristo falou. Foi isso, gente. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, cadê os discípulos? Cadê você ir a todo mundo? Você não está vendo para nem um vizinho. Nem o vizinho sabe que você é cristão, talvez sabe então porque eu estou música. Mas muitas vezes a tua atitude é uma atitude diferente, sua postura é uma postura diferente. O seu testemunho é um testemunho diferente. Cadê a graça de Deus? Aí você entra, muitas vezes as pessoas entram na igreja, ao irmão, em vez de estar falando do amor de Deus, da coisa que vai falar, poxa, que culto maravilhoso, que o culto foi tremendo, o louvor foi tremendo, pô, a coreografia, eu senti Deus na coreografia. Não. É mais fácil falar, não, aquela irmã está fazendo, fulano está fazendo, ciclano, o pastor fez daquilo, a pastora fez daquilo, o irmão, e fala do irmão, em vez de falar da graça de Deus, do que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. Glória a Deus. Gente, a Rose pode chegar aqui, a Rose pode ficar aqui, um ano falando o que Deus fez na sua vida, não é verdade? É ou não é? A Rose, ou cada um de nós, estou dizendo porque a Rose já não quer que mais fala aqui, porque ela está no de louvor. Ela pode gastar aqui um ano ministrando sobre as coisas que Deus fez de bom na vida dela. Não é verdade? Mas ela pode ter que ficar um ano falando as coisas ruins que estão passando na vida dela. Eu posso estar aqui pregando 10 anos das coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Não posso? Mas eu posso estar ficando falando aqui também 10 anos, 20 anos das coisas ruins que passam na minha vida. Aonde Deus está sendo glorificado? Me diz. Eu falo das coisas ruins ou das coisas boas? As lutas, todos nós teremos, gente. E a palavra de Deus diz que as lutas, são nas lutas, é que Deus forja o vencedor. Deus te prepara. Não existe um guerreiro sem passar na fornalha. Aí sabe o que acontece? As pessoas ficam falando lamentações de Jeremias. Em vez de falar da graça de Deus, do amor de Deus, ó, Deus me curou,
fisicamente. Eu morri, Deus me ressuscitou. Aleluia, Deus. Pode falar muitas coisas. Passei por muitas codornizes, mas hoje, pela graça de Deus, eu estou de pé. Porque a graça de Deus é um favor que Ele me deu. Eu não merecia, mas mesmo assim Deus me deu. E aonde está a minha postura e a sua postura em relação à graça e ao amor de Cristo? É isso, queridos, que nós temos que entender. Nós não podemos compactuar com as coisas do mundo. E o mundo está entrando dentro da igreja. E o pior, que mais me entristece, é que então, muitas vezes nós ficamos nos colocando como Pedro. Pô, pastor, estamos nos colocando como Pedro, glória a Deus. Não, queridos. Muitas vezes nós estamos nos colocando como Pedro, sabe o que é? É deixando os nossos lábios serem usados pelo inimigo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Pedro usava espada. Sabia disso? Quem sabia disso, que Pedro usava espada? Mas Jesus nunca incriminou Pedro. Pedro, mas de hoje não quer que você use mais espada não, Pedro. Por que Jesus nunca fez? Porque quem tem que mudar é Ele. Depois que Pedro teve um encontro real com Jesus, ele largou a espada. Ele largou tudo isso. Mas Jesus, em um momento, não, Pedro larga essa espada. Pedro larga isso. Porque quando Pedro entendeu que a espada não levaria a nada, levaria a morte, levaria a destruição de outras pessoas, ele larga tudo isso e fala: Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes Deus está falando, Jesus está falando para mim, para você: ei, tu me amas? Para com isso. Ei, tu me amas? Para de se vitimizar. Hoje, aniversário de hoje, meu filho está comemorando o aniversário dele. Está lá no Varandas. Poderia estar lá? Poderia. Mas o mais importante é saber que tudo tem seu tempo. E meu compromisso hoje é com meu Deus. É um favor imerecido. Isso é reconhecer que Deus é Deus. Aconteça acontecer. Não, filho, Deus vem aqui. Sabe o que o inimigo muitas vezes faz? Ele vai fazer de tudo para tirar a graça dele da sua vida. A alegria da graça de Deus na sua vida. É o que muitas pessoas fazem. Elas muitas vezes entram na igreja, em vez de adorar, elas estão andando com o irmão, ciclano, beltrano. Mas o culto não começa quando entram por essas portas, gente. O dia que o culto acabar na sua vida, no seu coração, acabou a sua vida. Acabou. Efésios 1,13. Vamos lá, gente, vamos brincar de Bíblia. Eu ainda nem comecei a pregar, eu estou na introdução. 1,13. Olha que coisa maravilhosa, gente. Efésios 1,13 diz assim. 13. Em quem também, nós vamos ter que começar pelo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele também Cristo, fosse selado, fosse marcado, fosse comprado, fosse
selo do Espírito Santo de Deus. O Espírito da promessa. Para uma carta chegar ao seu destinatário, ao seu destino, ela precisa de quê? Do selo. Para você sair daqui e para os Estados Unidos, você precisa de quê? De um selo de autorização. Para nós sairmos desse mundo e irmos para a nossa casa eterna, nós precisamos de um selo. Quando o inimigo ele olha para você, quando o inimigo ele olha para mim, ele vê um selo. O selo do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia, muitas vezes, nós vemos cartas sem selos, cartas sem destinos, cartas que não sabem para onde vão, cartas que estão perambulando de igreja para igreja, cartas que não produzem, cartas que são vazias, cartas sem graça. Então, todos pecaram, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, todos nós precisamos da vida eterna, todos nós precisamos do selo do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, está lá perto de João, lá no finalzinho. Olha que coisa maravilhosa, é caminhar. 2 Pedro 1, 2 e 3 diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 2 e verso 3: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de quem? É o conhecimento do mundo? É o conhecimento das leis do mundo? É o conhecimento das coisas da terra? É o conhecimento do meu irmão, da minha irmã? É o conhecimento de fazer costura ou fazer comida? Não. É o conhecimento de quem? De Deus. E eu fico triste quando uma pessoa chega de púlpito, eu chego com uma e falo, eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não preciso porque eu conheço a Deus. Paulo escreveu 21 cartas, porque desde pequeno ele sentou, ele conheceu a palavra, a Torá, o Talmud, as demais escrituras aos pés de Gamaliel. Eliseu, ele sentava nas escolas de profeta. Elias era da escola de profetas. E eu e você somos de que escola? O que nós conhecemos? O Senhor. Então, quando uma pessoa chega e fala, eu não preciso estudar a palavra de Deus, meu irmão, fuja, porque vamos ter coisas terrenas, vão ser achismos. Por isso existem muitos dogmas humanos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode assistir televisão. É por isso que acontecem muitas religiões, muitas seitas, muitas heresias. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade. E a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ué, então eu não tenho que estudar a palavra de Deus? Você sabe que está escrito no hebraico? Isso aqui é português, foi literalizado para muitas outras línguas. Você sabe o original? Você já pegou um Talmud nas mãos, a Torá nas mãos, uma Septuaginta nas mãos? Você já estudou hebraico, grego, para saber o original radical da palavra? Então tem que estudar. Então quando a pessoa chega para mim e fala isso, você já estudou exegese, hermenêutica, como se interpretar a palavra de Deus segundo a luz da palavra, se a palavra é para hoje. Então, gente, quando a pessoa chegar para você e
assim, eu não preciso estudar. Então você fala assim, meu irmão, você não precisa ir ao médico. Tem uma curandeira da minha vizinha, entendeu? Isso é diabólico. Quer dizer, os conhecimentos humanos você quer, mas os conhecimentos de Deus você não quer. Diabólico, gente. Diabólico. Aí eu vejo muitas pessoas querendo expulsar o inimigo com os olhos abertos, os olhos fechados. Eu vejo muitas pessoas querendo muitas outras coisas, que não vou dizer aqui de púlpito, que eu falo assim, Jesus, misericórdia nessa vida. Porque não conhece as Sagradas Escrituras. Mas essas mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que trocam os cultos para estar em outros lugares. São as mesmas pessoas que ao invés de amar, ao invés de travar as línguas, elas falam mal de outras pessoas. Vou falar uma coisa, um segredo para vocês. Eu nunca falei. Vou falar. Ainda bem que está gravado. Eu já passei poucas e boas com os meus pastores antigos. Mas tudo eu aprendi. Tudo colocado para a glória de Deus. Tudo eu aprendi. Te dá como aprendizado. E uma coisa eu aprendi. E quem honra o profeta, o que a palavra de Deus diz? Tem galardão de profeta. Quem sabe obedecer é vitorioso. Mas aquele que fala mal do teu pastor, ou daquele seu líder, aquele que está acima, isso é que nem maldição, é rebelião. Rebelião está na palavra de Deus em Gênesis. É maldição. Aí quando você começa a ver a vida da pessoa, é só derrota. São pessoas só derrotadas. E é triste, gente. Eu conversando com um pastor ontem, o pastor começou a chorar. Pastor, as pessoas estão falando isso, as pessoas estão falando aquilo outro. Eu falei, meu irmão, não se preocupe. Sabe por quê? Porque quem tem que te honrar é o Senhor. E olha a história, o legado de cada pessoa que fala isso. E eu te mostro. Não deixa da mão do Senhor, ora por elas. Ora por elas. Porque o joio e o trigo, eles crescem juntos. E o pior de tudo, vou contar uma coisa que vocês talvez não saibam. O joio, ele cresce mais. Ele aparece mais. Mas é o primeiro a cair. É o primeiro que quando acontece o vendaval, vou sair. Não quero mais. Ninguém me ama. Ninguém me quer. É o primeiro quando está passando por lutas, dificuldades. Como eu falei, cada um que passa por dificuldade aqui, é se afastar do Senhor. A Nilda tem milhões de motivos para vir para a igreja. Você não sabe disso. Milhões. Mas está lá, ó. Às vezes tem que sabe, ela está ali chorosa, triste, cabisbaixa, mas está ali, adorando a Deus. Senhor, eu estou aqui. A Sunamita, ela não queria um filho. Ela não queria um filho. Mas era um sonho dela ser mãe. Mas ela nunca tinha falado para ninguém. Nem o profeta. Mas o profeta entendeu e deu um filho para ela. O desejo maior dela. Eu não sei qual é o teu desejo, mas da Sunamita era um filho. E quando o filho morreu, gente, eu fico imaginando aquele sonho maior, morreu. Ela não falou nada, gente. Ela não saiu reclamando. Ela não saiu batendo a perna. Ela não saiu xingando. Ela não chegou, Senhor, tu tiraste tudo de... Nada disso. Como muitos fazem.
me ver, não. Gente, ela pegou o seu sonho, colocou na cama e foi de encontro ao homem de Deus, ao Senhor. E todas as pessoas que passavam por ela perguntavam: e aí, tudo bem? Ela: tudo vai bem. Ela não parou para falar assim: ah, por favor, o profeta me enganou, Deus me enganou. Ah, não, meu filho morreu. Não, gente. Pelo contrário, a graça, ela entendeu que foi a graça de Deus que invadiu. Tudo vai bem. Tudo vai bem. E é assim que nós temos que entender. Tudo vai bem. Só que nós muitas vezes não fazemos isso. Gritamos, falamos, esperneamos. Aí você vê quem é joio, quem é trigo. E assim, gente, é a nossa história. A primeira parte dessa mensagem, eu vou parar por aqui. Vou terminar essa mensagem no domingo que vem. Eu só comecei a falar os versículos dessa mensagem, para vocês entenderem um pouco a mensagem dessa noite. Eu quero findar essa mensagem dessa noite dizendo uma coisa: só Deus conhece a tua história. Ara, só Deus conhece a tua história, as tuas lágrimas. Você, nós somos influenciadores. Só Deus conhece a minha história. Por mais que falem, só Deus conhece a minha história. Só Deus conhece a tua dor. Só Deus, Débora, conhece a tua dor. Muitas vezes nos vê sorrindo, brincando, alegres, né, Nilda? E às vezes o inimigo tenta nos entristecer. Quando pessoas chegam: pastor, falaram isso do Senhor, Ciclano falou isso do Senhor, Beltrano falou isso do Senhor, fulano saiu da igreja porque disseram que isso do Senhor. Aí eu falo assim: amém, amém, glória a Deus. Meu irmão, deixa tudo nas mãos de Deus. Eu não vou amaldiçoar ninguém, eu deixo nas mãos de Deus. E é tão interessante, só eu sei os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Ninguém sabe. E nem por isso, os momentos mais difíceis da minha vida, não teve uma alma bendita para ir lá em casa. Eu estou falando essa coisa com um pastor amigo, para perguntar: pastor, você precisa de alguma coisa? O senhor está bem? O senhor está mal? Poucas pessoas, acho que metade da igreja sabe a história, a minha história, um pouco da história da minha vida. Então, se falarem de você, irmão, deixa na mão de Deus. Mas uma coisa eu digo: aquele que honra um profeta, ele vai ganhar a galardão de profeta. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus querido, a tua graça nos consome de forma tão gostosa, tão bonita, tão bela, tão singela. E eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Deus. Aí estão os meus irmãos, aí estão essas pessoas que nos escutam pela internet, pelo Twitch, pelo Facebook. Seja lá por onde elas irão nos escutar a tua palavra, que essas pessoas possam ser abençoadas. Pai, só tu conheces a história da nossa vida, só tu conheces as nossas lágrimas,
as nossas lamentações. Então é por isso que nesta noite, meu Deus, nós queremos dizer para Ti, ó, Pai, eu trago e coloco na minha mente tudo que me leva a Te adorar. Toda alegria e satisfação de ter um Deus maravilhoso. Abençoa essa pessoa que está triste nesse momento, essa pessoa que está angustiada, e coloca em Tuas mãos, meu Deus, essa pessoa, Pai, que ainda não teve um encontro real contigo, que ainda, meu Deus, vive de passado, essa pessoa que ainda não conhece a palavra obedecer a graça, ao amor de Deus. Pai, abençoa os meus irmãos que não puderam vir. Abençoa os pastores que não puderam chegar na Tua casa. Abençoa as missionárias que não puderam estar nesta noite cultuando a Ti nesse local. Abençoa os nossos irmãos que virão a congregar nessa casa, neste local. Essa obra não é nossa, Senhor, é Tua. Essa igreja não é minha, não é de nenhum de nós, estamos aqui, é Tua, Senhor. Um dia eu subirei e outro, meu Deus, continuará essa obra. Um dia eu irei para um outro local, outra terra, e outro continuará aqui fazendo a Tua obra. Mas que a Tua obra seja perfeita. Agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos todas as línguas que se batem, todas as línguas que falam dos meus irmãos. Tome em Tuas mãos, Senhor. Não quero amaldiçoar, mas só quero Te pedir, meu Deus, que elas tenham um encontro com a verdade. Pai, em nome de Jesus, que elas possam ter um encontro com a verdade. Que quando nós temos um encontro com a verdade, como Saulo teve na rua Delta, ele teve um encontro com a verdade. Primeira coisa que aconteceu com ele foi ele ficar cego. Quando nós temos um encontro com a verdade é tão forte, tão poderosa, que se faz necessário uma oração de terceiro para que deixemos de ficar cegos. Que vidas possam se sanar dessa cegueira. Nós oramos para que elas possam vir a enxergar o amor de Cristo sobre cada um dos meus irmãos. Pai, muito obrigado. Dai-nos uma semana abençoada. Dai-nos uma semana abençoada. Toma a reunião de amanhã, os pastores. Toma a reunião de terça, Pai. Toma o seminário de quarta. O culto de quinta-feira, meu Deus. Toma a tarde da bênção. Toma do sábado que vem nós teremos, meu Deus, o sábado da pipoca, Cine Pipoca. Que possamos estar aqui, meu Deus, compartilhando, comunhão. Tira toda a tristeza desse povo, Senhor. Tira toda a nhaca. Porque é tão triste, ó Deus, rasgando meu coração perante a Ti. É tão triste ficar perto de pessoas, meu Pai, que só falam coisas tristes, só vivem amarguradas, só vivem rabugentas. A Tua palavra diz que deixe-nos a paz. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A alegria, Senhor. A alegria, Senhor. Então Tu és um Deus alegre. A alegria do Senhor. Pai, é tão bom sorrir. É tão bom se alegrar. Nós temos milhões de motivos para estarmos alegres. Olha de onde Tu nos tiraste, Senhor. Éramos para nós estarmos mortos, talvez no hospital, talvez mancos, talvez sem braços, talvez sem um pedaço do nosso corpo, sei lá.
ficamos sem filhos, jogados na sarjeta, mas o teu amor mudou a nossa história. Então nós temos milhões de motivos para estarmos alegres, para sermos alegres. Muito obrigado. Estenda sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de cada um. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo. Olha para o teu irmão. Seja contigo, meu irmão. Seja com cada um de nós. Vão em paz. E que Jesus vos abençoe. Porque eu faço parte De uma grande família. com muitos filhos. Semelhante a Jesus, Pai. Para a glória de Deus Pai. Vão em paz. E que Deus vos abençoe, queridos. Amém. Amém.